hoje eu vou falar sobre alguns livros que eu li nas últimas semanas para o desafio do Scooby em abril, cuja categoria de leitura é um livro escrito por mulher. 1, 2, 3. Eu li O Olho Mais Azul, primeiro livro da Toni Morrison, escrito em 1970, foi publicado no Brasil pela Companhia das Letras. Eu acho que está esgotado, mas deve ser possível achar em sebo. A história se passa nos Estados Unidos, nos anos imediatamente posteriores à Grande Depressão, e gira em torno de uma menina negra, a Pecola Breedlove, que vive um ambiente familiar extremamente instável. O pai é violento, a mãe também. E ela associa todos os sofrimentos pelos quais ela passa, o fato de ser maltratada pelas pessoas, ela associa isso ao fato de se considerar feia. E ela tem esse desejo de ter o olho mais azul e de ser branca. A menina acha que se ela tivesse o olho azul, o olho mais azul, as pessoas a tratariam bem. E ela, como os demais personagens negros da história, internalizam o ideal de beleza branco, a partir de várias referências culturais. A primeira delas, o cinema, na figura daquela artista mirim, a Shirley Temple. Também os livros com os quais as meninas aprendem a ler são ilustrados com personagens brancos. E por fim, elas brincam com bonecas brancas loiras de olho azul. Então a Pecola acha que ser bonita é ser branca e ser bonita equivale a ser amada. E o maior desejo dela é ter olhos azuis. O livro vem tratar não só do racismo, que é o tema central do enredo, como também da violência doméstica e do incesto. A história é narrada de forma fragmentária, são múltiplas histórias que vão se conectar à medida que o enredo prossegue, e a história é contada parte por um narrador de terceira pessoa onisciente e parte por uma personagem, que é a Cláudia, que é também uma menina, cuja família acolhe a Pecola em um determinado momento da história. Então a história é contada sob esses dois pontos de vista. Esse é o segundo livro da autora que eu li, o primeiro foi Amada, e tal como em Amada, um dos pontos fortes do livro é a prosa da autora, é a escrita, porque é uma escrita fragmentada, porém muito poética. Ela usa prosa poética. Para descrever os eventos mais violentos, mais brutais, a Toni Morrison usa as palavras mais belas, as imagens mais bonitas. Então, esse jogo de palavras bonitas para descrever um tipo de violência é muito forte, assim, mexe muito comigo. E nesse livro ela usa muito repetição de palavra, quebra de palavra no parágrafo, quebra de uma frase. E esse efeito de repetição espelha a fragmentação com a qual a história é contada, não é contada de forma linear, e espelha a fragmentação da própria personagem, da Pecola. Depois eu li outro livro da Toni Morrison, que é o segundo livro que a autora escreveu em 1973, Sula. Eu não sei se foi publicado no Brasil, acho que não. Talvez haja edição portuguesa, cuja história se passa nos Estados Unidos, desde o início do século XX até meados da década de 60. E vem acompanhar a vida de duas meninas e mulheres negras, a Nell e a Sula, que dá título ao livro. Elas se conhecem na infância, são muito amigas na infância e depois se separam por um determinado tempo. Nell e Sula cresceram juntas, mas são provenientes de famílias totalmente diferentes. Na primeira parte do livro, a autora narra a história da família dessas meninas e a infância dela, o momento em que elas se tornam amigas e o que acontece a partir disso. Na segunda parte do livro, nós temos então uma história que ocorre 10 anos depois, quando a Sula volta para a cidade na qual elas moravam, e nós observamos no decorrer da história como essa amizade, essa relação entre a Nell e a Sula muda e se desenvolve. Nell e Sula são provenientes de famílias totalmente diferentes, tiveram uma formação totalmente diferente e, no entanto, buscam-se uma outra como metades que se completam. Elas escolhem caminhos diferentes na idade adulta. A Sula toma um rumo oposto ao que a Nell toma na vida. Embora os destinos das personagens sejam totalmente diferentes, como reflexo das escolhas que elas fizeram na vida,
e da sua condição como mulheres negras no início do século XX, esse destino se toca em alguns momentos. O tema central do livro é o feminismo, o racismo e o conflito entre se submeter ao que a norma moral da sociedade impõe ou tentar se libertar dessa norma. E a ambiguidade que existe entre esses dois extremos. Gostei muito dos dois livros da Toni Morrison. O meu predileto ainda é o Amada, que foi o primeiro que eu li. Talvez seja por isso o impacto da escrita da autora. E eu os li para o projeto da Ellie, que é uma menina canadense, vou deixar o link do projeto dela aqui, de ler um livro da Toni Morrison por mês. E eu li esses dois, que são os livros que ela já havia lido. Li ainda o livro O Xará, da Jhumpa Lahiri, por causa de uma resenha da Paula Dutra, do blog Pipa Não Sabe Voar. Vou deixar o link da resenha dela aqui. Eu já tinha lido outro livro dessa autora, mas era um livro de contos. Vou deixar o link da resenha aqui também. Nesse livro nós temos a história de um casal de indianos que emigram para os Estados Unidos. O Ashok, que é engenheiro e vai estudar no MIT, e a Ashima, que é a esposa dele, está grávida. Em 1968, a Ashima dá à luz ao personagem que vai ser o personagem central dessa história. E essa história se move entre Calcutá, Boston, os subúrbios de Boston e Nova York. Assim como ela se move entre duas culturas que em muitos pontos entram em conflito, a cultura indiana e a cultura norte-americana. Esse menino que nasce também se move entre essas duas culturas e está em um lugar cinzento no meio delas. Ele não é indiano, ele é norte-americano, mas ao mesmo tempo alguns aspectos da cultura norte-americana entram em conflito com a cultura que os pais buscam preservar em casa, que é a cultura indiana. Seguindo uma tradição indiana, quando a Ashima dá à luz a esse menino, o nome oficial dele deve ser dado pelo membro mais velho da família, que no caso é a avó da Ashima. A avó escolhe o nome, manda uma carta, mas essa carta é extraviada, nunca chega lá em Boston. E a avó morre logo depois, então esse menino fica sem o nome oficial. Então quando ele nasce, porque precisa ser registrado no hospital, os pais o registram com o nome, que é o apelido, o nome carinhoso, que na cultura indiana é dada à criança, nome esse para ser utilizado dentro da família, por pessoas próximas. Então, o nome privado é registrado como nome público. Esse é o primeiro conflito cultural que existe na vida desse menino, assim que ele nasce, o nome que ele recebe. Embora para os pais seja claro que esse apelido, que no caso é Gogol, por causa do escritor russo, que esse apelido seja um nome privado, nos Estados Unidos ele é o nome público desse menino. E esse menino recebe esse apelido Gogol porque o pai dele, o Ashok, estava lendo um livro de contos desse escritor quando um evento muito importante na vida dele acontece. E na adolescência do Gogol ele passa a ter uma certa resistência a esse nome, porque não é nem um nome indiano, nem um nome norte-americano, é um nome russo. O livro vem tratar então da busca dessa identidade cultural por todos os personagens, mas especialmente pelo Gogol, que em muitos momentos está ali num local de falta de raízes mesmo. E é muito emblemático que a Jhumpa Lahiri tenha usado o nome do menino para espelhar essa questão da forma como ele vai se definir na vida, no decorrer da vida dele. Qual é o nome, qual é a identidade que ele vai escolher para si mesmo. Gostei muito, a escrita dela é muito simples, muito direta, mas ao mesmo tempo muito sutil e tocante. Recomendo esse livro. Li ainda o livro O Inventário das Coisas Ausentes, que é o livro novo da Carola Saavedra, publicado pela Companhia das Letras esse ano. Eu havia lido apenas um livro dela anteriormente, que é o Flores Azuis, vou colocar a resenha aqui. O livro está dividido em duas partes. Na primeira parte nós temos um escritor, narrador, que nos narra o processo de formação de um livro. Então nós temos as anotações para um suposto futuro romance. E na segunda parte nós temos esse suposto romance, nós lemos esse livro. Então esse livro contado na segunda parte é um desdobramento das anotações que nos são passadas na primeira parte do livro. Também nesse livro nós temos uma questão de busca da identidade e de redefinição da relação com o pai. E é bem emblemático que nesse livro a figura do pai, da relação do personagem com o pai,
é muito forte e a figura da mãe é ausente. A mãe é essa peça que falta, que não é narrada, que é essa ausência inventada. Então nós não sabemos até que ponto o autor usa da própria biografia nesse romance que ele posteriormente nos apresenta. Nós temos então na primeira parte do livro esse inventário da criação, o inventário do romance que será criado, que nos será apresentado. E é interessante a forma como o narrador na primeira parte busca sua própria identidade por meio do exercício da ficção. Nós observamos a escrita enquanto ela é realizada, no momento mesmo em que o autor está a se buscar nessa escrita. E na segunda parte nós temos um autor e um leitor que olham para o livro já pronto para se achar nesse livro. Achei muito bonita a escrita da Carola, recomendo a leitura. Li o livro Bel Canto, da Anne Pratchett, publicado no Brasil pela editora Intrínseca, no qual nós temos a história de um sequestro coletivo. Roxane Coss é uma soprano lírica muito famosa e ela é contratada por um país não nomeado da América do Sul para fazer uma apresentação numa festa de aniversário de um empresário japonês muito famoso, dono de uma das maiores empresas de eletrônicos do mundo. Entretanto, logo após a apresentação da cantora, a luz se apaga de repente e um grupo armado invade a casa em que está sendo realizado esse evento, que é a casa do vice-presidente do país. E esse grupo armado imaginava que o presidente do país estaria lá, e ele queria sequestrar o presidente. O presidente não estava nessa festa, e aí o grupo armado se vê numa situação conflitiva, e ele mantém todos os convidados dessa festa reféns nessa casa durante um longo período de tempo. E o ponto forte do romance para mim foi observar a forma como se desenvolveram as relações entre esses reféns, e a narração perpassa pequenos grupos dos convidados e conta a história pessoal de cada um deles e como eles interagem entre si. O que eu achei mais bonito no livro foi a escrita da autora. Recentemente foi divulgada a lista das finalistas do Women's Prize, o antigo Orange Prize, que é concedido a livros escritos por mulheres, e são 6 finalistas. Tá rolando uma maratona de leitura dos 6 livros e eu tô participando, quero ler os 6. Deles eu já li 2, que é o Americana, da Chimamanda Adichie, que vai ser publicado pela Companhia das Letras, e o Ritos de Adeus, da Hannah Kent, que foi publicado pela Globo Livros. E aí, nessas 2 últimas semanas, eu li o 3º livro, que é Uma Garota é uma Coisa pela Metade, da irlandesa Emma McBride. E eu achei esse livro extremamente perturbador, mas muito bonito. Perturbador por quê? 2 motivos. Primeiro, pelo tema, porque vem tratar de uma menina cujo irmão teve um tumor no cérebro durante a infância, e a cirurgia para a retirada desse tumor causou sequelas nesse menino. O livro também trata de violência doméstica e pedofilia. Então esses temas já são bastante pesados. Mas não só isso, a forma como ele foi escrito é extremamente perturbadora também, porque a autora subverte gramática, sintaxe e mesmo significado das palavras para construir esse texto, mas ela faz de maneira extremamente poética e bonita. Nós temos palavras repartidas dentro de um mesmo parágrafo, frases quebradas dentro do parágrafo, rimas dentro do parágrafo. A ordem das palavras não é a ordem usual, causa uma sonoridade meio estranha de uma mente perturbada. Não existe marca para separar discurso direto, discurso indireto. Então nós temos muitas vezes o diálogo entre 2 personagens num só parágrafo sem distinção. A única forma pela qual nós sabemos que é um diálogo é a fala, é o sotaque. Então a fala, o vocabulário, o sotaque variam de personagem para personagem. A história é narrada por essa menina que nunca é nomeada. Então nós temos desde o nascimento dela até a segunda metade dos 20 anos. E a história é narrada num monólogo interior dessa personagem. E ela a todo momento se dirige ao irmão. Então ela se dirige você, você, você. Então ela joga toda essa ternura e essa dor pro leitor, né? Que o você que lê esse texto somos nós. O ponto central do enredo também é a culpa que essa menina sente nas relações familiares, porque ela não se encaixa no padrão moral vigente na localidade, que é uma cidade do interior que ela vive na Irlanda. E à medida que ela cresce, ela começa a usar a própria sexualidade contra si mesma. Para expiar essa culpa, ela se faz objeto dos outros
e exerce a sua sexualidade de forma masoquista. É um livro bastante pesado, bastante perturbador, brutal, mas pela linguagem, por vezes poética, da escritora, é muito, muito bonito. Esse é o primeiro livro dessa escritora. Ela o escreveu quando tinha 27 anos de idade, porém o livro demorou 9 anos para conseguir editor. E foi publicado logo depois, indicado para esse prêmio. Li ainda 2 livros de poetas brasileiras contemporâneas. Ambos me foram indicados pela Lara, do blog e canal Letras Partilhadas. A primeira é a Cláudia Schroeder, com o livro Leia-me Toda, publicado pela editora Dublinense. Eu vou ler um poema dela aqui, do qual gostei. Sequestro. Teus olhos abertos estão fechados, enfaixados nos meus. Um beijo é a mordaça que força uma língua na outra. Imagem única. E nós feito reféns, a prova viva de que ninguém vai nos resgatar de nós. O outro livro é o livro O Trem que Traz a Noite, da Flora Figueiredo, publicado pela Novo Século. Eu já tinha lido um livro dela também por indicação da Lara, que é o Limão Rosa, e eu vou ler um poema dela. Papelão. Joguei minhas cartas de amor no lixo do papel reciclado. Ignoro o rumo que lhes foi dado. O fato é que não me surpreendo se acaso encontro um coração batendo dentro de uma caixa de sapato. Bom, esses foram alguns dos livros que eu li, escritos por mulheres, para o desafio do Scooby esse mês. O que eu vou ler esse fim de semana? Bom, muito provavelmente eu vou começar outro livro dessa maratona do Women's Prize, que é O Pintacilgo, da Dona Tartt, que vai ser publicado no Brasil pela Companhia das Letras. Esse livro também é finalista do Women's Prize e ele ganhou o Pulitzer Prize esse ano. Outro livro que eu quero começar a ler, mas é de leitura mais estendida, é a Divina Comédia de Dante, por causa de um vídeo da Cíntia, do canal Livros e Montanhas, sobre a Divina Comédia. Eu vou deixar o link aqui. E aí eu quero ler os 3 volumes até o final do ano que vem. Quero ler com bastante cuidado e calma esse livro. E eu vou usar a edição da Penguin Classics. Essa edição tem uma introdução. Eu ainda estou no início da introdução. O texto dos cantos do inferno. Então é um livro para cada cântica, para cada parte. Um para o inferno, outro para o purgatório, outro para o paraíso. E ao final tem comentários e notas. Aqui, basicamente, assim é a divisão do livro. Essa edição que eu vou usar, ela é bilíngue, italiano, inglês. E no Brasil nós temos a edição da Abril Cultural e nós temos também a edição da Editora 34, que é muito elogiada. E por indicação de uma pessoa que assiste esse canal, como eu havia dito na minha retrospectiva do ano passado, né, nas metas desse ano, eu não sei nada de graphic novels, de quadrinho, nada. Aí, essa pessoa que é leitor do blog, assiste o canal, me indicou algumas graphic novels, alguns quadrinhos, e eu li uma das indicações, que é O Mundo Fantasma, tem publicação no Brasil. Tem um filme, né, uma adaptação de 2001. Aqui, um pouco do desenho. E o que eu gostei dessa graphic novel foram os diálogos. Eu achei os diálogos entre os personagens, duas meninas que são amigas, bastante cáusticos e bastante dinâmicos. Gostei disso. São as duas personagens, são meninas que acabaram de formar do colegial, estão nesse período do verão entre o final do colegial e a vida futura, seja para ingressar na faculdade ou não. Achei bem legal. Bom, textos que eu li, artigos que eu li, resenhas que eu li, videoresenhas às quais eu assisti, que fizeram aumentar a minha lista de livros por ler, que eu achei legais, enfim, que eu gostaria de indicar, dar o shout-out aqui. O Céu de Cortázar, pelo Jornal Rascunho, resenha de Razão e Sensibilidade, do blog Biblioconto, a resenha de Vermelho Amargo, do blog de Coisas Por Aí, da Melissa, a resenha do livro Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf, pela Paula Dutra, no blog Pipa Não Sabe Voar. A resenha do livro Dentro de Ti Ver o Mar, da Inês Pedrosa. Essa resenha é pelo blog Alma do Meu Sonho. 2 resenhas sobre o livro A Caixa Preta, que foi o livro lido pelo Clube de Leituras dos Espanadores nesse mês. Eu não li, mas eu quero ler ainda esse ano.
Tem as resenhas do blog Resumo da Ópera e do blog Ao Rés do Chão. A resenha do livro Foi Apenas um Sonho, do Richard Yates, pela Lua Lima Verde, pelo blog da Lua. A resenha do livro A Cabeça do Santo, também pela Paula Dutra, no blog Pipa Não Sabe Voar. A videoresenha de 2 livros, A Morte do Pai e Um Outro Amor, feita pela Gisele, do blog e canal Vamos Falar Sobre Livros. A videoresenha da Fazenda Africana, pela Eduarda, do blog e canal Maquiada na Livraria. A videoresenha do livro Rebeca, pela Olivia, do blog e canal Biblioconto. A resenha do livro Um Lugar Sem Limites, do Donoso, pela Mariana, do canal Inunda Minha Vida. A resenha do livro O Sonho e a Fúria, do Faulkner, por um canal novo, que é o canal O Lugar do Livro. Esse é o canal de um blog que já existe há mais tempo, que é o blog Catálise Crítica. E é isso, espero que vocês tenham gostado dos livros comentados aqui. Eu não falei de todos os que eu li, eu vou ver se eu escrevo sobre os livros dos quais eu não falei lá no blog. E eu quero também escrever sobre o livro Uma Garota é uma Coisa pela Metade, que foi um livro muito bom, que eu gostei muito. Então vou escrever lá no blog. Ao final desse vídeo eu vou ler um dos meus poemas prediletos, escritos pelo Drummond, que é o poema Mineração do Outro. Se vocês tiverem algum poema que vocês queiram que eu leia, é só deixar nos comentários que eu leio na ordem dos pedidos. É isso, gente. Até mais. Tchau. Mineração do outro. Os cabelos ocultam a verdade. Como saber como gerir um corpo alheio? Os dias consumidos em sua lavra significam o mesmo que estar morto. Não decifras, não, ao peito oferto, monstruário de fomes enredadas, ávidas de agressão, dormindo em concha. Um toque e eis que a blandícia erra em tormento, e cada abraço tece além do braço a teia de problemas que existir na pele do existente vai gravando. Viver não, viver sem, como viver sem conviver na praça de convites. Onde avanço me dou, e o que é sugado ao mim de mim em ecos se desmembra. Nem resta mais que indício, pelos ares lavados, do que era amor, e dor agora é vício. O corpo em si, mistério. O nu, cortina de outro corpo jamais apreendido, assim como a palavra esconde outra voz, prima e vera ausente de sentido. Amor é compromisso com algo mais terrível do que amor? Pergunta o amante curvo à noite cega. E nada lhe responde ante a magia. Arder a salamandra em chama fria.